Beleza, tá gravando. Então, gente, hoje eu quero propor uma coisa diferente. Eu sei que muitos de vocês que estão fazendo curso com a gente não têm tido tempo ou dificuldade. Acho que tempo não, acho que tempo não é a palavra, né? Mas não tem tido tanta facilidade de fazer as tarefas, né? Porque o que eu sempre faço, né? Eu dou a aula aqui, eu faço exercícios, né? E sempre passo alguns para vocês fazerem, né? Mas eu sei porque eu já fui aluno, sou aluno, sei como é que, que nem sempre dá para fazer as tarefas. Mas tem algumas coisas dos exercícios que eu passo assim de propósito para você, coisas que eu não falo tanto assim na aula, que é legal vocês verem nos exercícios. Então, o que eu quero propor hoje, né? Hoje eu quero propor uma aula discutindo alguns exercícios das tarefas que eu passei. Então, vou pegar cada tarefa que eu passei, vou selecionar um exercício e a gente vai revisar um pouco o conteúdo, né, de todas as aulas que a gente passou, né? Então, e vamos comentar algumas coisas que a gente não explorou antes. Tudo bem? Mas essa aula vai ser como se fosse assim, uma aula de revisão de todas as outras, entendeu? Porque qual que é o meu planejamento, né? Pelo que eu olhei no calendário do cursinho, a gente teria mais 3 aulas, contando com essa, né? Então teria essa mais 2. Antes de fazer aquela pausa, né? De julho e tal. Então o que eu quero fazer? Eu quero retomar esses conceitos que a gente discutiu, né? Essas 8 aulas que a gente fez, quero comentar algumas coisas nesses exercícios. E, e na aula que vem e na próxima, eu vou discutir áreas, né? Vou passar a matéria de áreas, né? Áreas de quadrado, triângulo, enfim, área, de, área do círculo. E daí a gente fecha a geometria plana nessas 2 aulas. Eu queria passar mais coisa, né? Porque tem mais coisa para passar. Mas a gente tem que ser um pouco realista, né? E tem que ter um pouquinho de bom senso. E que não dá para passar tudo agora nessa fase EAD aí, né? Que é mais enxugar gelo do que qualquer outra coisa, né? Já é um pouco difícil por conta de não ser presencial, então a gente tem uma missão aí de tentar facilitar um pouco, né? Tentar deixar um pouquinho mais fácil. Então vamos começar a nossa aula, então. Vou apresentar aqui. Bom, eu tinha separado um monte de coisa, né? Mas se eu fizer um pouquinho, tá bom já. Um pouquinho do que eu preparei, já tá tranquilo. Tá bom? Beleza, voltamos à aula, à aula particular. Vamos embora. Deixa eu aqui. Ó, então vamos começar aqui. Então, nossa aula 9, tá? Nós vamos revisar aí esses exercícios tarefa, né? Que é aquela tarefinha aí que eu sempre passo para vocês no fim do PDF. Se você está surpreso, não sabe o que é exercício tarefa, você vai lá no Classroom, lá no tópico de geometria, eu sempre passo no fim de cada PDF de aula, eu passo uma tarefa com uns 4, 5 exercícios no máximo, tal, justamente para vocês treinarem, né? Então, se bater o espírito da curiosidade em você, que eu espero que bata, né? E você queira resolver alguns exercícios que você ainda não resolveu, estão todos disponíveis lá, tá bom? Então, ó, já quero começar resolvendo um exercício bem legal. Tá? Eu estou colocando sempre a referência aí, de onde que eu tirei, tá? Do lado de qual PDF eu tirei. Porque, além disso, eu quero trabalhar algumas coisas do simulado também, né? Não sei quem fez o simulado. Eu não vou corrigir o simulado, gente, porque, como eu falei na aula passada, a gente entrou em acordo com a coordenação e que quem faria a correção do simulado seriam os plantonistas. Mas eles deram algum retorno para vocês, os plantonistas? Eles tiveram alguma. Deram algum retorno? Resolveram com vocês?
Eu não tenho essa informação. Se alguém pudesse me confirmar. Bom, mas enfim. Então a gente tem aí. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Bom, de qualquer forma, se ninguém mandar para vocês, eu mando a correção do professor Flávio. Que o Flávio, professor da tarde, fez a correção. Professor do sábado, perdão. Ele fez a correção. Se vocês precisarem, eu mando para vocês, tá bom? Então vamos começar, né? Tô enrolando pra caramba. Então vamos lá. Primeira questão de hoje, tá? Então, como falei, uma aula de exercício para a gente retomar coisas importantes da matéria antes da gente terminar o curso de geometria plana. Tem outras geometrias, né? Geometria espacial, enfim. Mas a gente vai terminar a geometria plana aqui, daqui a 2 aulas, tá? Então, esse exercício aqui é o exercício 4. Ele estava na tarefa da aula 3. Nossa aula 3 ainda era pelo YouTube, lembra? Nos vídeos do YouTube. É a congruência de triângulos, tá? Então, vamos retomar isso aqui. Num triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa forma com a bissetriz do ângulo reto um ângulo... Perdão, gente. Alguém me ligou aqui. Um ângulo de... um ângulo de 10 graus. Calcule, então, os ângulos agudos nesse triângulo. Tá? Ângulo agudo, para quem não lembra, é o ângulo que é menor que 90 graus, ok? Então, gente, o que eu tenho que fazer num exercício como esse? Né? Gente, falou triângulo retângulo, é circunferência. Acabou, entendeu? Se todo mundo falar assim, ó, tem um triângulo retângulo, você pode colocar ele sempre numa semicircunferência. Então é isso que eu vou fazer, ó. Eu vou lembrar disso aqui, ó. Se o triângulo for retângulo, isso a gente provou na própria aula 3, tem um exercício que eu resolvo da FUVEST lá, acho que é o exercício 3, se eu não estou enganado, que eu mostro isso. Eu provo que todo triângulo retângulo ele pode ser inscrito numa circunferência. E a recíproca também, né? Se ele for inscrito numa semicircunferência, ele é retângulo, né? O que é ser inscrito numa semicircunferência, né? Significa que um dos lados dele é o diâmetro da circunferência, ok? Se você tiver com dúvida, aí eu recomendo você assistir essa aula, ok? Então, ó, vou desenhar essa coisa aqui, ó. Então, eu desenho uma semicircunferência, aqui, ó, desenhei uma semicircunferência, ó. Tá vendo, ó? A metade de uma circunferência. E esse triângulo aqui, ó, um dos lados dele vai ser o diâmetro, tá vendo? Ó? Aqui, do O até o B, eu tenho raio, e do O até o C, eu tenho outro raio. Então, vamos esclarecer algumas coisinhas aqui, ó. Repara que esse triângulo, ele é retângulo em A. Esse ângulo A aqui todo, ele é 90. Tudo bem? Esse ângulo todo é 90. Eu acho que a maior dificuldade da questão tá no fato da gente enxergar isso, né? Enxergar no desenho. Então, eu acho que essa é a coisa mais importante de toda a questão, é conseguir fazer o desenho de uma forma que você consiga enxergar as coisas, né? Então, ó, aqui, o que é bissetriz, né? Eu não falou de bissetriz, né? Então, a bissetriz do ângulo reto é o quê? É uma reta que sai do vértice dividindo o ângulo em dois. Então, essa é a bissetriz aqui em vermelho, ó. Essa aqui é a bissetriz. Por que ela é bissetriz, gente? Porque ela está dividindo, ó, esse ângulo reto aqui em dois. Então, eu estou dividindo 45 para um lado e 45 para o outro. Ah, professor, esse 10, 35. Calma, vou explicar de onde veio isso aí. Mas, ó, a priori, eu estou dividindo esse ângulo aqui. A priori, eu estou dividindo esse ângulo aqui. Deixa eu me aceitar aqui só para eu ver. Então, eu dividi aqui em 45 e 45, tá? O que é importante aqui? Ele também falou de outra coisa importante, que é o quê?
Ó, a hipotenusa forma com a bissetriz do ângulo reto o ângulo de 10 graus. Então, eu tendo a bissetriz, eu já montei, ó, 45 e aqui 45. Só que tem uma outra medida que eu preciso olhar aqui também, gente, que é a altura. Ó, aqui é a altura desse triângulo, ó. Ó, então aqui eu tenho a reta da bissetriz e aqui eu tenho a reta da altura. A altura, como nós já vimos, é a reta suporte que sai de um vértice e passa pela base, né? Toca a base, fazendo um ângulo de 90 graus. Que no caso está aqui, ó. Um ângulo de 90 aqui e outro ângulo de 90. Então, gente, isso aqui eu descobri, certo? No desenho, que aqui é 45. Aqui é 10 graus, certo? E aqui é o que falta para somar 90. Tudo bem, ó? BAC, esse ângulo aqui, ó, é 90. Como eu escrevi aqui, veja que esse ângulo BAP é 45 e o PAC, que é esse aqui, ó, PAC, esse ângulo aqui todo é 45 também. Eu achei que esse cara aqui é 35 porque o problema diz que a bissetriz forma com a altura, né, um ângulo de 10 graus. Então, ó, a bissetriz está aqui, a altura está aqui, então esse ângulo é 10, portanto, o que falta para chegar em 45 é 35 graus. Tá bom? Beleza. Agora é resolver o problema, tudo bem? Então, nós vamos resolver o problema agora, né? Acredite, isso é só para a gente entender, esse é o desenho. Agora que a gente vai começar de fato a resolver o problema, a gente faz assim, né? Eu quero descobrir quem é o ângulo X, certo? Quero descobrir quem é o ângulo X e quem é o ângulo Y, né? Porque eu tenho esse ângulo e eu quero saber quais são os outros dois desse triângulo. Então, nesse triângulo aqui, ó, ABH, que é esse triângulo aqui, ó, eu vou aplicar a lei dos triângulos, né? Que diz que a soma dos três ângulos internos tem que dar 180 graus. Lembre disso, isso aqui é importantíssimo, não pode esquecer nunca. Num triângulo, qualquer triângulo, seja ele acotângulo, retângulo, enfim, não importa. Se for triângulo, gente, a soma dos internos tem que dar sempre 180. Então, você soma aqui os ângulos, ó. X, 45 mais 10, que é 55, certo? E 90. Então, somei aqui, ó, 90 mais 55, isso aqui dá 145, ok? E eu passo para o lado de lá, né? Não passo, né? Enfim. Equilibra aqui a equação, né? Então, isso aqui é 180 menos 145, e a resposta é que esse ângulo aqui é 35 graus. Tudo bem? Agora, vamos olhar no próximo aqui, ó, em AHC, que é esse triângulo pequenininho aqui, ó, AHC. Olha só, eu tenho um ângulo de 35 aqui, tenho um ângulo Y e tenho um ângulo de 90. Então, o que eu faço aqui, ó? Aqui eu faço que 35 mais esse ângulo Y mais 90 tem que dar quanto, gente? Tem que dar sempre 180, senão não é triângulo, tem que sempre dar 180, gente. Então, ó, então 90 mais 35 dá 125, né? Equilibrando aqui, isolando o Y, esse cara aqui fica negativo no segundo membro, então vai ficar 180 graus menos 125 graus, e isso aqui dá 55, tudo bem? Né? Se eu fizer o algoritmo da conta, né? Se eu fazer a continha direitinho, eu vou acabar emprestando, né? Vai ficar 7 menos 2, que dá 5. E aqui fica 0 menos 0, né? E aqui fica 10 menos 5. Então, dá 55 graus. Ok? Então, gente, a resposta desse exercício é que, como ele pergunta quais são os ângulos agudos do triângulo, os ângulos agudos são 35 graus e 55 graus. Ok? Difícil? O que vocês acharam desse exercício aí? Vocês acharam difícil? Fácil? Deu para entender alguma coisa? Podem comentar no chat aí. Se vocês quiserem que eu volte em algum lugar, eu posso explicar de novo, tudo bem?
tô com um som desgraçado também. Tudo bem, gente? Beleza, daí achou fácil. Que bom. Tranquilo, gente. O mais difícil mesmo era fazer o desenho, beleza? Mas o resto sai fácil. Tá? O chato mesmo é o desenho. Tem que desenhar, gente. Não adianta. Eu falo toda aula aqui, tem que desenhar. Geometria não dá para resolver sem desenhar. Vamos lá, próximo exercício. Esse é da aula de polígonos, tá? Então, vamos lá. Aula 4 que a gente deu. Que ainda era também pelo YouTube, totalmente pelo YouTube, né? Sem ser pelo Meet. Tá? Então, o exercício diz assim, ó. Eu tenho um polígono regular. O que é polígono regular? Vai na aula 4, e a gente vai lembrar. Polígono regular é um polígono, né? Que ele tem tanto os ângulos internos e externos, eles têm a mesma medida, né? O que é um polígono regular, por exemplo? A tela não está aparecendo? Peraí, agora eu estou confuso. Não está aparecendo para você? Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Peraí que eu vou apresentar de novo, então. Ó, para mim tá aparecendo aqui. Vê se aparece para vocês agora. Eu tô vendo no celular também e para mim tá aparecendo. Tenta entrar de novo, Júlia. Tenta entrar de novo, ver se você consegue. Espera um pouquinho, hein? Pelo que parece, aqui tá indo, né? Ó, aqui tá indo. Também tá normal para mim daí, né? Vamos ver se a Júlia consegue voltar. Apareceu? Glória a Deus se apareceu, então. Vamos continuar, então. Então, o que é um polígono regular? É aquele polígono que tem os ângulos internos e externos, né? O ângulo interno, ele está sempre igual, né? E ele também tem os lados iguais. Exemplo de um polígono regular, triângulo equilátero, certo? Tem todos os lados iguais, os ângulos também são iguais. Quadrado, outro polígono regular, tá bom? Hexágono, regular também, outro polígono regular, tá? Então, ó, ele quer que eu ache qual é o polígono regular que o ângulo interno mede o triplo do ângulo externo. De novo, o ângulo interno é igual a 3 vezes o ângulo externo. A medida do ângulo interno é igual a 3 vezes a medida do ângulo externo. E ele pergunta qual é esse cara aí. Então, gente, quando a gente tem um problema assim, o que a gente tem que fazer? Ó, vamos lá na nossa aula 4 aqui, só para a gente pegar. Ó. Na nossa aula 4, que eu já nem sei onde está, tá aqui. Ó. O que diz na nossa aula 4 lá? Ângulo interno, como é que a gente calcula? Essa formulinha aqui, ok? E ângulo externo, essa formulinha aqui, tá? Se tiver com dúvida, eu demonstrei as duas também na aula 4, hein? Confere lá no meu canal do YouTube, você vê lá. Então, ó, traduzindo isso aqui para a linguagem matemática, ângulo interno é igual a 3 vezes o externo, portanto, esse cara aqui, que é 180, n menos 2 sobre n, que é a fórmula para determinar um ângulo interno de um polígono regular,
é igual a 3 vezes a fórmula do ângulo externo. Veja que aqui eu tenho N embaixo e N embaixo. Então isso aqui eu posso, né, cancelar, vamos dizer assim, né? Porque não faz diferença, né? Se tem a mesma coisa embaixo dos dois lados, eu vou estar com o mesmo peso dos dois lados, né? Então eu posso cancelar, ok? Que o certo seria multiplicar por N dos dois lados, né? Então eu tenho que isso aqui vai ser 180 vezes N menos 2 igual a 3 vezes o 360. Então, continuando, ó. Então você vai desenvolver isso aqui, ó. Distribui bonitinho, ó. Não, minto, nem precisa distribuir, né? Porque você pode passar esse 180 aqui dividindo, né? Para ficar mais fácil. Então, ó. N menos 2 é igual a 3 vezes o 360 sobre o 180. 360 sobre 180, você vê que a proporção é de 2 para 1. Por quê? Porque 360 é o dobro do 180, certo? Então, ó, já pode simplificar a fração aqui, ó. Então, ó, fica 2 em cima e 1 embaixo. Então, ó, multiplica 3 vezes 2 em cima, dá 6, né? E aqui fica 1 embaixo. Então, tenho que n menos 2 é igual a 3 vezes 2, né? Que dá 6. Então, passa o 2 para o lado de lá e nós achamos que o n é igual a 8. Portanto, ele é um octógono. Qual é o polígono, portanto, que o ângulo interno mede 3 vezes o externo? O octógono. Gente, o que é um octógono regular? Vocês já viram o UFC alguma vez? Já viram luta passava na Globo? Hoje eu não sei onde passa mais. Mas o UFC, ele é um octógono, né, gente? A, 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 a pista, né? Pista não, né? O ringue de luta dos lutadores, você pode perceber, é um octógono regular. Deixa eu ver se consigo achar uma imagem aqui para mostrar para vocês, né? Ó, octógono. Octógono UFC. Ó, só para vocês terem uma ideia, ó. Esse cara aqui, ó. Quando você for lá em Las Vegas, vai ver uma luta lá nos Estados Unidos, meu computador for, eu vou agradecer muito, né? Enfim. Acho que tá dando para enxergar, né? E computador ruim, pai, me ajuda. Mas, ó, você pode perceber, né? Ele tem, ó, 8 lados certinho. Todos com a mesma medida. Página sem resposta. Complicado. Você pode perceber que todos os lados têm a mesma medida. E os ângulos também, né? Tanto aí o interno como o externo. Tá, já agora vai? Vamos, filho. Ó, agora foi. É mais ou menos, né? É uma demora, rapaz do céu. Ó, aqui, ó. Agora foi. Ó. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lados. Todos aqui, mesma medida, pode perceber, né? E os ângulos aqui, ó, são iguais também. Se você pegar aí um transferidor gigante e for lá em Las Vegas fazer aí o teste, você vai encontrar com sucesso aí o que a gente está falando. Beleza, gente? Então, os polígonos regulares estão bem presentes aí na nossa vida cotidiana, tá? A gente às vezes só pode não perceber eles, né? Mas eles estão aí. Então, o gabarito é a letra C. Letra C de Charlie, ok? Vou conferir se é C mesmo. É isso mesmo. Octógono regular, tá bom? Esse exercício em si, se você lembrar essa fórmula, ele é fácil de fazer. Agora, se você não lembrar a fórmula e não souber deduzir, aí complica, né? Aí tem que tem que tirar da cabeça aí a fórmula, né? Mas gente, essas duas fórmulas são fáceis de provar. Se você tá com dúvida ou quiser rever, vai lá no aula 4 que a gente resolveu. Isso demonstrou as duas fórmulas, tá? A primeira é um pouquinho mais chata de provar, mas a segunda é consequência da primeira, né? Ok? Então esse foi o nosso exercício 2. Exercício 3 agora, ó. Vamos lá, vamos fazer vários aí, pra gente treinar. Olha lá. Agora nós estamos na tarefa da aula 5, tá? Quadriláteros notáveis e o teorema de Tales. Tá? Esse foi o exercício 2 da tarefa, tá?
Então, vamos observar aí como é que eu posso resolver esse exercício. Então, diz assim, na figura abaixo, o triângulo ABC é um triângulo equilátero e BCDE é um quadrado. Então, eu tenho aqui, ó, ABC é um triângulo equilátero e esse quadrado aqui, BCDE, né? Ele quer saber qual é a medida do ângulo AFD. Olha só, AFD. Esse ângulo aqui ele quer saber. Tá bom? Desse triângulo aqui, AFD. Então, gente, esse aqui tem que ter um pouquinho mais de paciência para resolver. Então, ó. É mais uma questão de achar ângulos, né, do que qualquer outra coisa. Só que você vai estar analisando junto com o quadrado. Por isso que está nessa aula, né? Essa aula aqui, inclusive, ela foi pelo Meet. Tá disponível também no canal do YouTube, beleza? Então, ó, fiz um desenho aqui pra gente enxergar as coisas, ó. Meu Deus, quanto ângulo! Calma, vamos enxergar uma coisa de cada vez. Ó, primeira coisa que a gente falou, triângulo equilátero, certo? Então, gente, se esse triângulo é equilátero, quanto vale esse ângulo aqui? 60, certo? Todos os ângulos aqui, ó, 60. Esse ângulo aqui também é 60. Se aqui é quadrado, quanto vale esse ângulo? 90, 90, 90 aqui e 90 aqui, beleza? Então, eu vou escrever isso, ó. 60 aqui, 60 aqui, 90 aqui, ó. 90 aqui. Só que perceba que essa reta aqui, BD, né, esse segmento de reta aqui, é uma diagonal, gente. É diagonal do quadrado. E nós já vimos que a diagonal do quadrado, ela funciona como bissetriz também. Por quê? Porque aqui ela vai dividir os ângulos em 45 e 45. Então, ó, olha o que eu tenho no meu desenho aqui, ó. Essa diagonal dividiu o ângulo em dois. 45 e 45, 45 e 45 aqui. Ó, aqui já surgiu um monte de ângulo. Só com essas definições, tá bom? Veja agora que eu tenho esse lado aqui e esse lado aqui. E eles são congruentes, gente. Eles têm a mesma medida. Por que eles têm a mesma medida? Porque esse lado do triângulo equilátero é o mesmo lado do quadrado. Esse lado aqui é comum, tanto ao quadrado, ó, esse lado BC, como ao triângulo. Ah, gente. Esse lado aqui é comum aos dois. Portanto, tanto o triângulo como o quadrado, eles têm a mesma medida de lado. Então, ó, esse lado aqui tem a mesma medida desse. Então, esse triângulo aqui, EBA, que o A ficou meio apagadinho aqui, ele é isósceles. Lembra? Quando o triângulo ele tem dois lados congruentes. Chamamos eles de isósceles. E qual que é a propriedade do triângulo isósceles, né? Os ângulos da base, eles são iguais, né? Então, esse ângulo aqui é igual a esse. E olha, veja que eu já tenho quanto vale esse ângulo grande aqui, ó. Esse ângulo obtuso, né? Ele vale 60 mais 90. Então, esse ângulo aqui é 150, né, gente? Ó, ABC é equilátero, BCD é um quadrado, BD é diagonal. Então, ó, vamos aplicar, então, né, sabendo que esse cara é isósceles, vamos aplicar aqui a lei angular, né? Olha aqui, então, ó. Então, eu tenho ângulos Y, Y e 150. Isso aqui é igual a 180. Passa o 150 para lá, soma o Y com o Y, né? Então, vou ter que 2Y igual a 180 menos 150. Se eu tirar 150 do 180, vai dar 30, né? 2Y igual a 30, divide por 2, então, né? Para isolar o Y. Isso aqui dá 15 graus. Ok? Professor, acabou o problema? Não, claro que não. Por quê? Porque eu achei o ângulo Y. Ó, eu achei que o Y é 15. Ok? Mas não acabou o problema, gente. Por quê? Porque eu quero saber quem é o ângulo AFD, esse ângulo que eu chamei de X. Eu quero saber quem é esse ângulo. Mas, professor, por que você, então, calculou o Y? Ora, porque se eu olhar bem aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, ele é oposto pelo vértice com esse, ó. Tá vendo? Ó, esse ângulo aqui, que eu quero, ele tem a mesma medida desse ângulo aqui, gente. É só você olhar na aula 1, nossa primeira aula de geometria, a gente discutiu isso. O que é um ângulo oposto pelo vértice? Tá vendo, ó?
eles são o mesmo ângulo, eles só estão opostos por um ponto, que é esse ponto F. Então, esse cara aqui tem a mesma medida, o ângulo X, né? E eu tenho um triângulo aqui, com 45, 15 graus e o X. Basta fazer a conta e ver quanto que dá o X. Então, ó, é isso que eu vou fazer. Ó. Então, ó, BFE é igual a FD, porque são opostos pelo vértice, né? Ó, BFE, que é esse ângulo aqui, AFD. Os dois são iguais, né? Como a gente falou. Então, né? Fazendo aí a lei angular, nós temos que isso aí vai dar y mais 45 mais x. Isso aqui é igual a 180. Ok? Y é 15 graus, como a gente já calculou. Então, 15 mais 45 dá 60 graus. 60 graus passado, tem que passar para o lado de lá, né? Isolando o x. Vai dar que é 180 menos 60, 18 menos 6, né? Praticamente vai dar 12, bota um zero, 120 graus. Então, respondendo a pergunta aí do enunciado, quanto vale o ângulo, o ângulo AFD? Esse ângulo aqui, ele vale 120 graus, letra C. Letra C de cão. Então, esse é o gabarito, pessoal. Letra C. De novo, o que era mais difícil aí? Fazer esse desenho do inferno. Era a parte mais chata, gente. Porque tem que fazer desenho, não adianta, gente. Não adianta. Tem que fazer desenho. Porque no desenho você enxerga as coisas que você não está conseguindo enxergar quando você vai fazer as contas. Tá? Então, essa foi a parte mais difícil, acho que, do exercício. Porque o resto é achar o ângulo. Né? A continha, né? Não é muito difícil, né? Difícil mesmo é enxergar. Então, por isso que eu falo, como é que eu faço para enxergar melhor as questões de geometria? Faz bastante exercício e desenha. Assim que a gente consegue, pessoal, ter um melhor entendimento do assunto, sempre. Praticando bastante. Por isso mesmo que eu estou fazendo essa aula de exercícios, para que a gente consiga explorar melhor isso, resolver mais exercícios juntos, e também para você que não resolveu nenhuma tarefa até agora, possa fazer alguma tarefa também. Tá bom, gente? Porque isso é importante, né? Sempre falo as coisas para vocês porque são importantes para a gente entender melhor o assunto. Tá bom? Então aí, ó, esse exercício é o exercício 2 da tarefa 5. Resposta é a letra C. Tá bom? E aí, o que vocês acharam desse aí? Já acho que vocês conseguiriam fazer sozinhos esse aí? Acho que sim, respondeu. Boa. Pois vocês tentem então, hein? A pior coisa, gente, é a gente olhar. Tem que fazer também, né? Como eu falei para vocês, ninguém aprende matemática vendo, gente. Tem que botar no papel isso aí depois, hein? Se eu tivesse dando aula presencial, eu não ia ficar vistoriando caderno, né, gente? Porque, né? Não precisa disso, né? Até porque nós não estamos na escola, né? Estamos no cursinho, né? Mas na aula presencial, eu falaria bastante para vocês isso, né? Porque é importante a gente resolver. Um professor meu, eu sou aluno da USP, né, gente? Eu estudo matemática, né? Tô aí na minha graduação, né? Tem um professor meu lá do IME, né? Que é o Instituto da USP, né? Instituto de Matemática e Estatística. Professor meu, que ele falou uma coisa muito sábia, né? Que ele falou assim, né? Como é que você quer aprender matemática ou qualquer coisa sem botar a mão na massa, né? Aí ele deu uma analogia interessante, né? Você pode acompanhar um médico muitas e muitas vezes. Você pode entrar no consultório do médico, ver ele lá abrindo uma barriga lá, tirando o intestino fora. Você pode ver ele lá com bisturi, fazendo negócio lá, tirando. Você pode ver fazendo ele atendendo, Mas, cara, você só vai aprender a fazer a cirurgia quando você for lá pegar o bisturi e fazer. Entendeu? Você pode ficar olhando quantos médicos você quiser, mas mesmo assim você não vai conseguir transplantar um coração. Você pode ficar lá com um cirurgião lá 1 ano, se você quiser.
Mas enquanto você não pegar lá o bisturi lá e não pegar você mesmo, né? E fazer, você não vai conseguir, né, tirar um coração de uma pessoa e colocar um coração saudável, né? Não tem jeito, gente. Então, esse exemplo aí é meio creepy, assim, é meio assustador, né? Mas é isso, gente. Tem que botar a mão na massa, tem que botar no caderno isso aí, hein? Façam um combinado comigo, hein? Vamos botar isso no caderno, hein? Bonitinho. Beleza? Então, show, gente. Show. Mais um. Vamos lá. Aqui hoje eu tô no grau aqui. Olha, essa questão aqui é muito interessante, gente. Ela é muito legal. Olha lá. Caiu lá na Unirio, né? Universidade do Rio de Janeiro. Uma boa faculdade. No desenho abaixo, tá? Exercício 5, também da aula 5, tá? Vamos falar um pouquinho aí sobre o teorema de Tales aí, tá? No desenho abaixo representado. Ah, gente, não coloquei a figura. Peraí. Olha só que coisa. Eu não coloquei a figura. Peraí. No desenho abaixo não tem desenho. Pode um negócio desse? Eu falo um desenho abaixo e não tem desenho. Aí é sacanagem, né? Aí é triste, né, gente? Perdoe o professor aí, que ele não viu. É esse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui, famoso. Deixa eu colocar ele aqui. Pronto, agora sim. Tá? Então, ó. No desenho abaixo, representado, as frentes para a rua A dos quarteirões 1 e 2 medem, respectivamente, 250 metros e 200 metros. E a frente do quarteirão 1 para a rua B mede 40 metros a mais do que a frente do quarteirão 2 para a mesma rua. Gente, que difícil, não tá dando nada. Calma. Vamos olhar isso aqui, ó, com mais carinho, ó. A frente para a rua A do quarteirão 1 mede 250, ok? Então, ó, qual é a frente para a rua A? Essa aqui, ó. Esse pedacinho aqui mede 250 metros, ok? E a frente do quarteirão 2 para a rua A mede 200. Então, aqui, ó. Esse cara aqui é 250 e esse cara aqui é 200. Show? E a frente do quarteirão 1 para a rua B, que está aqui, ó, mede 40 metros a mais do que esse cara aqui, que é a frente do quarteirão 2 para a rua B. Então, se esse cara aqui eu não sei quanto mede, se eu chamar ele de X, quanto que mede aqui essa frente? Se é 40 metros a mais, se aqui for X, vai ser aqui X mais 40. Tudo bem? Então, como eu não sei quanto vale essa medida, eu vou chamar essa... Se eu chamar ela de X, eu preciso chamar aqui de X mais 40. Muito bem, Júlia. X mais 40. E olha lá. Agora eu vou fazer um desenho. Professor, mas já tem desenho aí. Não ligo, gente. Tem que fazer desenho de qualquer jeito, ó. Fiz o meu desenho aí, ó. Ó. E por que é importante fazer o desenho nesse caso? Porque se você olhar o desenho cru assim, você pode não enxergar o teorema de Tales, tá bom? Mas se você fizer o desenho, você enxerga. Por quê? Veja bem, eu tenho uma paralela aqui, ó. Ó, uma paralela aqui, tá certo? Tenho outra paralela aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é a rua A, paralela à rua B, tá vendo? E eu tenho aqui, ó, as ruas perpendiculares aqui, né? As ruas que estão cortando, ó, né? As ruas laterais aqui, ó. Essa rua aqui, eita, essa rua aqui. Então, no desenho, você enxerga isso aqui bem fácil, se você colocar no papel. Então, ó, temos aqui, ó, essa rua lateral, a rua lateral S e a rua lateral T. Tá vendo? E eu tenho as duas paralelas aqui, ó. Tá vendo? Então, eu posso aplicar o teorema de Tales, porque eu tenho aí um feixe de retas paralelas, né? Isso aqui se chama feixe de retas paralelas, tá? Tá com dúvida? Vai lá na aula 5, ok? Então, escrevi aí, veja que as ruas laterais são um feixe de retas paralelas. Então, ó, basta aplicar o famosíssimo teorema de Tales, gente, que diz o quê?
que esse cara aqui está para esse, assim como esse 200 está para o x. Ou 250 está para o 200, assim como o x mais 40 está para o x. Tanto faz, gente. Só tem que pegar a mesma grandeza. Ou pega o de cima e o de baixo, ou pega o do lado e o do lado. Não pode ser invertido, tipo assim, pega esse com esse e depois pega esse com esse. Não, tem que ser na mesma ordem. Em cima, abaixo, baixo, cima, entendeu? Você tem que seguir uma ordem. Mas o jeito que você vai fazer não importa. Só tem que seguir uma ordem, tudo bem? Então, eu escolhi fazer nos lados aqui, então. 250 tá para 200, assim como x mais 40 tá para x. Então, ó, faz a multiplicação em cruz aqui, ó. 250 vezes x é igual a 200 vezes x mais 40. Ok? Então, ó, 250 vezes x dá 250x. 200, ó, parênteses, gente, não vai me sair multiplicando. O aluno tem uma mania tão feia de sair multiplicando tudo. E daí, a gente acaba errando um monte de questão por causa disso. Bota um parênteses, bonitinho, ó. Coloca um parênteses aqui. Faz com calma. Ó, e distribui. 200 vezes x, depois 200 vezes 40. Então, 250x é igual a 200x mais 200 vezes 40 dá 8.000, né? Por quê? Porque 20 vezes 4 dá 100. Soma dois zeros aqui que eu não usei. Não, gente. 20 vezes 4 dá 80, né? Que dá 100. Dá 80. Soma dois zeros, 8.000. Tá bom? Aí eu isolo o x aqui, ó. 250 menos 200 igual a 800. E ó, eu vou obter que isso aqui vai ser 50x igual a 8.000. Corta um zero com outro zero, né? Equilibra aqui, né? Posso fazer isso, né? Então, eu tenho que o x ele vai ser 800 sobre 5. 800 dividido por 5. Ok? E aí isso vai dar 160. Né? Por quê? Porque 8 dividido por 5 dá 1, certo? Sobra 3. Desce um zero. 30 dividido por 5 dá 6, sobra nada. Como tem mais um zero, bota mais um zero no resultado e vai dar 160. Se você tiver com dúvida, é só fazer o algoritmo da divisão, tá bom? 800, coloca lá a chave lá, dividido por 5, você vai achar que vai dar resto zero e o quociente, né, o resultado dá 160 metros. Tem que colocar o metro, hein, gente? Ai, 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 não vai resolver uma questão toda dessa, esquecer de colocar aqui em metro, hein? Ó, sendo assim, podemos afirmar que a medida em metros da frente do menor dos quarteirões para a rua B é 160. Beleza? 160. Gente, olha só, agora eu vou contar uma curiosidade para vocês. Essa questão, beleza, caiu no vestibular, né? Como eu falei para vocês, a questão caiu no vestibular e tal. Se eu fosse o cara que elaborou a questão, sabe o que eu ia fazer? O problema pediu da frente do menor dos dois quarteirões da rua B. Eu ia pedir do maior. E daí, quem não lê esse enunciado ia se lascar. Por quê? Porque, gente, o menor é o X aqui, ó. Mas quem que é o maior? O maior é o que está de frente para o 1. Certo? Que é X mais 40. Então, se eu, porventura, se o problema tivesse pedindo o maior seria 160 mais 40, que daria 200. Então, tem que ficar ligado. O problema foi bonzinho e pediu X. Mas se ele pedisse o X mais 40, geral rodava aqui. Se não lesse o enunciado. Por isso que eu falo sempre importante ler o enunciado, tá? E daí a nossa resposta aí é 160. Nosso gabarito é a letra A. De Astolfo. Beleza? Legal? A Júlia saiu aí? Beleza. Então, nosso gabarito é a letra A. Tá bom, gente? Olha só. Tudo bem, Daiane? Quer que vote em alguma coisa aí? Tá tranquilo?
Tudo certo. Beleza. Então, gente, vamos para a questão 5 de hoje. Quinta questão de hoje. Gente, essa questão aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que eu ia colocar a questão de Enem na tarefa para vocês treinarem? Pessoal, o Enem tá aí. Não sabemos como vai ser aí com essa pandemia, mas vai ter Enem, pelo que parece. Então, eu vou mostrar para vocês. Agora, eu vou resolver 2 exercícios do Enem, tá? Esse mais um, de semelhança de triângulos, tá? Como é que o Enem cobra isso aí, tá? Essas questões são recentes, tá, gente? Eu não lembro de que ano é, mas são recentes, tá? Olha só como é que cai semelhança de triângulos no Enem, tá? Estamos aqui, esse foi o exercício 2 da tarefa da aula 6, ó. Para quem não sabe do que eu tô falando, ó, se você for lá no Google, no Classroom, eu posso dar até um tutorial para vocês, se vocês tiverem dúvida com isso aí. Mas, ó, aula 6 aqui, ó. Tá vendo? Tem um resuminho bonitinho da aula, tal, exercício de aula que a gente resolveu. E, ó, questão 2 aqui, tá vendo, ó? Essa nós vamos resolver e nós vamos resolver a 3 também, tá? Tem tudo resposta bonitinho no final, depois você pode fazer com calma aí e me procurar em qualquer dúvida, tá bom? Então, ó, vamos voltar aqui. Olha só essa questão. A rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metro. 0,8 metro. A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é, e daí fica a pergunta, qual é essa distância? Então, gente, o que tem que fazer? Não tem desenho, então, desenha. Olha só que bonitinho meu desenho, gente. Não é tão bonito assim, mas até desenho um bonequinho aqui, ó. Carinha subindo a rampa. Então, ó, temos uma rampa, gente. Temos uma rampinha. Você lá no Enem vai fazer o desenhinho, que eu sei, né? Do tanto que eu tô sendo chato aqui, você vai fazer o desenho, né? Seja em casa ou seja na prova lá, né, na sala. E, ó, temos um solo aqui, tá? Que tem que ser perpendicular. No desenho não parece que é perpendicular, mas é, tá? Aqui, ângulo de 90, né? Porque o chão não pode ser torto, né, gente? Senão as pessoas caem, né? Se o chão for torto, as pessoas caem, né? E tem o cara subindo aqui. A altura da rampa é 2,2, como a gente viu aqui, né? Falou que é 2,2 metros de altura da rampa. E veja que o paciente, ele subiu, ele andou aqui, ó, se deslocou 3,2 metros. E quando ele chegou aqui no 3,2, de onde ele partiu do começo até aqui, ele chegou na altura 0,8 metros. Mas ele não terminou a rampa, porque a rampa aqui, ó, tem que terminar aqui em cima, certo? Então tá faltando ainda uma medida X, que eu não sei quanto vale, né? Que eu quero descobrir. Então, o que tem que usar aí, gente? Semelhança de triângulos. Então, ó, olha só como é que eu vou montar a minha tabelinha, né? Repara que esses triângulos são semelhantes, são muito semelhantes, né? Porque um tá dentro do outro, né, gente? Ó, esse triângulo menor, esse triângulo maior, menor aqui, ele é esse triângulo grande e menorzinho. Ou melhor, esse triângulo maior é uma amplificação desse triângulo menor aqui, né? Tá vendo? Ó, um lado é paralelo à base, as bases são paralelas e ele está contido todo dentro desse. Portanto, aqui é 90, aqui é 90, aqui é o ângulo um traço, aqui é um traço. E esse ângulo aqui é comum aos dois, né? Ele está tanto nesse triângulo aqui como nesse. Portanto, ele é semelhante com certeza, tá? Sem dúvida nenhuma. Então, nós vamos fazer a nossa famosa tabelinha de semelhança, tá? Então, ó, de frente para o 90, quem nós temos? Nós temos, ó, no menor, temos o 3,2, tá? 3,2 aqui. De frente para o 90, no triângulo maior, nós temos x mais 3,2, ou 3,2 mais x, tá? Tudo bem?
No triângulo menor, de frente para os dois traços, nós temos o 0,8, ó, enxergando ele aqui, ó. E os dois traços no maior enxerga o 2,2, né? Esse ângulo aqui enxerga o 2,2. Portanto, gente, montou a tabela, vai ser feliz. Só faz a conta. Então, ó, 3,2 sobre 3,2 mais x, bota um parênteses aí para não confundir. Isso é igual a 0,8 sobre 2,2. 3,2 vezes 2,2 é igual a 0,8 vezes 3,2 mais x, dentro do parênteses. Eu tô com... Peraí, deixa eu ler aqui. Eu tô confusa. O ângulo quadrado não está na parte de baixo? Sim, tá, tá na parte de baixo. Mas ele tá enxergando a hipotenusa aqui, né? Ó, ele tá enxergando o lado de cima. Ele tá na parte de baixo, mas onde ele tá enxergando? Ele tá chegando aqui, ó. Lembra? O ângulo sempre olha o lado oposto. Ele nunca olha o lado que ele está formando, né? Ele nunca, né, se ele tem um ângulo aqui, ele nunca vai ser oposto a esse lado nem a esse. Ele está sempre oposto ao que está cruzando, né? Tudo bem, Júlia? Então, por isso que a tabela ficou assim, né? Porque eu estou olhando o ângulo sempre oposto, né? Esse dois traços está oposto a esse lado aqui, oposto a esse lado aqui, tá? Então, ó, fiz a multiplicação em cruz aqui, né? Aí, gente, é fazer conta, tá? Professor, começou a conta com decimal, o que eu vou fazer? Ué, faz a conta. Eu ajudo vocês aqui, ó. Vamos fazer a continha junto aqui, ó. 3,2 vezes 2,2. Porque, gente, não é nem vocês vão ter calculadora para fazer, né? Então, vai no braço. Não vai errar a questão por causa de conta, né? Então, ó. Vamos fazer a conta aqui. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 3 dá 6. Embaixo agora. Maisinho, vai para outra casa aqui. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 3 dá 6 também. Então, a soma vai ser 4. 6 mais 4 dá 0, sobe 1. 6 mais 1 dá 7. Tem duas vírgulas, bota aqui, ó. 2 vírgulas. Então, 3,2 vezes 2,2 dá 7,04. Qual outra conta que a gente tem que fazer aqui? 0,8 vezes 3,2. Então faz a conta aqui, ó. 8 vezes 2 dá 16, sobe 1, certo? 8 vezes 3 dá 24, sobe 1, dá 25. E aqui, multiplicar por 0, só coloca 2 zeros embaixo, né? E a soma vai ser 6, 5 mais 0 dá 5, 2 mais 0 dá 2. Tenho duas casas decimais aqui, ó, uma aqui e uma aqui, portanto, vou ter que voltar duas casas decimais na vírgula. Então, 0,8 vezes 3,2 dá 2,56, tá? Então, ó, eu tenho que vai ser 7,04 igual a 2,56 mais 0,8x. Portanto, isola o 0,8x, certo? Letra para um lado, número para o outro. Faz aqui a conta de subtração, ó, vou fazer aqui, ó. Aqui vai ter que fazer um empréstimo, né? Tá vendo, ó? Porque o 4 é menor que o 6. Então, eu peço emprestado pro cara do lado, só que o cara do lado é 0, não pode emprestar para ninguém. Então, volto pro primeiro aqui, ó. Peço emprestado pro 7, aí aqui fica 6, e aqui fica 10. Só que esse cara também precisa emprestar pro outro. Então, aqui, em vez de ficar 10, eu empresto 1 para lá e fica 9. E aqui dá 14. Então, é 14 menos 6 dá 8. 9 menos 5 dá 4. E 6 menos 2 dá 4. Portanto, a conta que eu tenho que fazer, gente, é 0,8x igual a 4,48. E agora é fazer a conta, gente. Ó, 4,48 dividido por 0,8 é a mesma coisa que dividir 448 por 80. Né? Porque se eu andar duas casas para cá, nos dois caras, né? Para deixar todo mundo sem vírgula, eu vou andar duas casas para cá e aqui eu ando duas também. 8, bota um 0, 80. Tá? Então, ó, 448 dividido por 80 dá 5, né? Que 5 vezes 80 dá 400. Tira 400 aqui, né?
Isso aqui dá 48. Adiciona um zero e coloca uma vírgula, né? Porque não dá, ó, fica 48, 48 não dá para dividir por 80, né? Menor. Então bota uma vírgula e adiciona um zero. 480 na tabuada do 80 é a mesma coisa que 48 por 8. 48 na tabuada do 8 é 8 vezes 6. Portanto, dá 6 aqui e acabou a conta. Então, a resposta, gente, do quanto que o cara vai precisar andar ainda é 5,6. Então, quanto vou precisar andar ainda? 5,6 metros. Veja que o problema podia ter perguntado qual que é o comprimento da rampa. Aí, com o que você ia responder? Se o problema perguntasse qual é o comprimento da rampa, você ia falar que é 5,6 mais 3,2, né? É o que ele andou, mas o que falta ele andar. Isso daria quanto, né? Isso aí daria 8,8. Tá? Mas o problema não perguntou isso. Ele perguntou só quanto ele deve caminhar ainda. Então, é a alternativa C, pessoal. Não, C não, gente. É a alternativa D, pessoal. Alternativa D. D de doido. Beleza? D de doido. O que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio, difícil, impossível? Dá para acertar no Enem se cair? Médio. Já falou que tá médio. Eu acho que é médio pelas contas, né? Porque a situação não é difícil, né? Eu acho que é médio por causa das contas, né? É muita continha que você tem que fazer, né? Então eu acho que você pode se perder nas contas. Se você errar uma conta, você erra tudo, né? Mas você vê, se fosse números mais fáceis, a questão ia ser muito fácil. Mas, gente, o Enem, tanto galera de cursinho, né, que paga 5 mil reais, quanto gente que tá assim, ainda bem que a gente tem um cursinho aqui que a gente pode passar um conteúdo de qualidade para vocês, mas o Enem tá pegando geral, então os caras não vão colocar uma questão tão fácil assim, eles precisam dar uma dificultada. Então o que eles têm que fazer? Em vez de eles colocarem números inteiros, eles colocam números decimais para ver quem sabe operar, né, fazer conta com decimais. Então, essa questão a gente podia classificar ela, além de uma questão de semelhança de triângulos, ela é uma questão também de operações com decimais. Que é, a gente dividiu decimais, somou decimais, subtraiu decimais e multiplicou decimais. Tudo bem? Então, é uma questão que engloba mais de uma área para o cara que está elaborando o Enem, né? Mas a questão não é difícil, eu repito, ela não é difícil. Ela só tem contas. Se você tivesse uma calculadora, você acertava aí e ia partir para o braço. Mas como você não tem calculadora, e eu não vou ficar ensinando a fazer conta na calculadora, tem que fazer no braço, porque na prova é assim, né, gente? Então, ela é um pouquinho mais chata, mas ela não é difícil, tá bom? Vamos fazer mais uma do Enem aí, ó. Olha essa aqui, que coisa linda, gente. Eu sou meio frustrado com o Enem, cara, porque eu detesto ficar lendo enunciado grande, velho. Eu não gosto. Mas, gente, fazer o quê, né? Então, eu vou ensinar um truquinho para vocês aqui, tá? Eu gosto de fazer essas aulas de exercício que eu ensino algumas coisas para vocês. De truque, assim, pro vestibular. Velho, ó, tem 2 parágrafos pra eu ficar lendo. Você acha que eu vou ler? Nem a pau que eu vou ler, velho. Já tem uma figura aí. Gente, né, vamos ter um pouquinho de malícia aqui, né? Tem uma figura aí já. Primeira coisa que eu vou olhar é a figura. Depois que eu olhar a figura, eu vou procurar o que eu tenho que procurar no problema. Você acha mesmo que eu vou ficar lendo parágrafo? Não vou, gente. Né? Não dá tempo. Quem já fez Enem alguma vez na vida sabe que tem muita questão. Tem muita questão. Não dá para ficar lendo tudo. Então, ó, o que eu vou olhar primeiro? Se o problema deu figura, eu olho a figura primeiro, beleza? Tem aqui um triângulo, tem outro triângulo dentro dele aqui, beleza? E beleza. Aí eu vou olhar o que o plano tá falando depois disso, né? Então, tá dizendo que um dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação, na blá, 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 com comprimentos iguais a 6 metros aqui e 4 metros aqui. Beleza. Bom, a figura representa a situação real dos postes, AC e BD, tal. EF é perpendicular ao solo. Isso é importante porque esse ângulo aqui é 90, esse ângulo também aqui é 90.
beleza? E os segmentos AD e BC representam o AD aqui, e o BC representam o cabo de aço que será instalado. Tá? Tudo é historinha para fazer sentido, né? Importante para mim, qual deve ser o valor da haste EF? Qual deve ser o valor, gente? E tem as alternativas. Tá? Essa questão aí é o exercício 3 da tarefa de semelhança de triângulos. Pessoal, o que tem que fazer? Semelhança de triângulos. Então, faz um desenho, um esbocinho aí para você. Ok? E, gente, perceba aqui, vamos olhar caso a caso. Ó. Vamos olhar primeiro esse triângulo ABC aqui, ó, esse triângulo ACB aqui. Eu tenho um lado que mede 4 e esse triângulo aqui, né, o ACB e o EFB são semelhantes, né, gente? Eles são semelhantes, olha aqui, ó. Se eu dar um zoom nele aqui, ó, levantar ele aqui, ó, ACB, FE, tá vendo? Só levantei ele aqui. Ele é semelhante, né? Porque ele tem esse triângulo em comum e ele tem aqui um lado paralelo à base. Então ele é semelhante, acabou. Então, ó, se eu montar a tabela, olha como fica. 4, EF está para 4, né? Esse lado aqui está para o 4. E esse lado aqui, o BF, né? Esse lado BF aqui, tá para o lado AB. Tudo bem? Então a gente já montou a nossa tabelinha. O lado BF está para o lado AB, assim como o lado EF está para o lado AC, que mede 4. Tá bom? Por enquanto só tenho isso, não tenho mais nenhuma informação. Mas se eu olhar esse triângulo aqui isoladamente também, esse triângulo ADB, olha o que eu vou achar aqui, ó. Faço uma tabelinha para o ADB também, ó. Então eu tenho que aqui mede 6, tá vendo, ó? 6, faltou um D aqui, tá? Aqui mede 6, esse triângulo com certeza é semelhante, pelo menos o critério do outro. Esse triângulo AFE. E eu tenho que EF está para BD, que mede 6. E AF está para AB, né? Esse lado AF, ele é proporcional ao lado AB, na mesma razão do outro, né? Na mesma razão de semelhança. Então, gente, o que eu preciso fazer aqui? Monta aqui, ó, EF sobre 4 igual a BF sobre AB, e no segundo caso, EF sobre 6 é igual a F sobre AB. Professor, só tem letra, o que eu faço? Jesus amado. Calma. O que eu tenho que fazer aqui? Gente, eu não tenho muito o que fazer. Se eu não posso tratar isso aqui isoladamente, eu vou somar as duas. Eu vou somar membro a membro essas duas igualdades. Então, olha só o truquinho aqui que eu vou fazer. Soma a primeira com a primeira da segunda equação e soma o segundo membro com o segundo membro da segunda. Então, vai ficar EF sobre 4 mais EF sobre 6 é igual a BF sobre AB mais a F sobre AB. Que é isso aqui, ó. Tá vendo? EF sobre 4, AF sobre AB mais AF sobre AB. Repara que AF sobre AB e BF sobre AB são frações que têm o mesmo denominador. Portanto, se o denominador é igual, gente, eu posso somar o numerador. Então, ó, somei AF com BF, ó, beleza? Mas, gente do céu, o que é AF somado, a medida de AF somada com a medida de BF? Olha o desenho aqui, ó. O que é AF somado com a medida de BF aqui, FB? É a própria medida do lado AB, certo? AF, medida de AF mais a medida de BF é a própria medida do lado AB. Portanto, essa soma que eu encontrei aqui é igual a AB. Então eu tenho AB em cima e AB embaixo. Como é o mesmo cara em cima e embaixo, eu divido e dá 1. Né? Eu tenho tudo sobre tudo. Portanto, isso aqui dá 1. Então, essa é a sacada da questão. Eu achei que EF sobre 4 mais EF sobre 6 dá 1. E, gente, o que tem que fazer aqui? Fazer um MMC, gente. Faz um MMC entre 4 e 6, dá 24, enfim, você pode aí dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, blá, 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 e tal, e você acha que o resultado.
Eu não gosto de fazer assim. Eu gosto de usar lógica, né? Que é a dedução do MMC, né? Que é fazer o quê? Se aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 6, que número que eu multiplico aqui que dê 24 embaixo? Tem que multiplicar por 6 aqui. Então, se eu multiplico por 6 aqui, eu multiplico por 6 em cima também. Certo? Então, ó, 6 vezes 4 dá 24 embaixo, tá vendo? Só que eu tenho que multiplicar em cima também. Então, isso aqui dá 6 vezes EF. Na segunda fração, eu tenho que é EF sobre 6. Só que eu preciso chegar no valor 24. Então, o que eu faço? Eu multiplico por 4. Então, multiplica por 4 embaixo, mas multiplica por 4 em cima também. Então, vai ficar 24 embaixo e 4 vezes EF em cima. E o que é 1? 1 é 24 sobre 24, certo? É tudo sobre tudo. Isso aqui dá 1. Então, se eu montar desse jeitinho aqui, ó, que nem eu fiz, eu vou achar que é 6EF sobre 24, mais 4EF sobre 24, mais 24 sobre 24. Como tem o mesmo peso, né, o mesmo denominador em todas as frações, eu posso isolar separadamente o numerador. Então, isso aqui dá 6EF mais 4EF, isso aqui dá 24. 6EF mais 4EF dá 10EF, né? 6EF mais 4EF dá 24, portanto, 6EF mais 4EF dá 10F, 10 vezes EF, isso é igual a 24. Portanto, o EF é igual a 24 sobre 10. Se eu divido o número por 10, é uma coisa que voltar a casa, né, uma casa com a vírgula. Então, se era 24, vai ficar 2,4. Mesma coisa se eu multiplicar por 10, aí eu adiciono um zero. Se eu dividir por 10, aí eu volto uma casa, certo? Então, a resposta, pessoal, é que essa medida EF, né, que no problema ele interpreta como comprimento da haste, é 2,4. Alternativa C. C de campeão. C de campeão. E aí? O que vocês acharam dessa? Mais difícil que a outra? Esse Enem aí tá difícil, tá fácil? O que vocês acharam dessa questão? Essa foi mais difícil, né? Então. Essa questão, ela foi mais difícil porque você tem que encontrar duas semelhanças, né? A outra, gente, só tinha uma semelhança. Era entendeu? Achar semelhança e acabou. Essa não. Você tinha que achar duas semelhanças, aí depois tinha que somar as duas equações, aí depois você ia lembrar que a F mais BF era igual a B, depois você ia fazer o MMC, aí depois tinha que, né, tirar lá, achar essa equação e fazer a conta de achar que era 24 sobre 10. Então, essa foi a maior dificuldade da questão. Pensar isso tudo. Mas, de novo, a semelhança, gente, não é difícil de achar. A gente achou tranquilo aqui. Você entendeu? A semelhança não é difícil de achar. O problema é pensar aí nessa situação, né, de resolver a conta. Mas aí, como eu falei, tarefa tá lá para vocês fazerem. Não vai ter tarefa essa aula. Não vou passar tarefa essa semana. Tarefa de vocês vai ser fazer a tarefa que vocês ainda não fizeram, os exercícios que vocês ainda não fizeram, tá bom? Então, gente, pega lá, tá tudo no Classroom lá. Vou até fazer isso agora, ó, só para mostrar para vocês, ó. Vou abrir o meu navegador aqui, ó. Ó, vou abrir aqui. Professor, como é que eu faço, professor, para achar como é que eu faço para achar as tarefas, ó? Estamos aqui, ó. Vocês vão lá no Classroom lá de vocês. Isso aqui é até utilidade pública, porque essa aula está sendo gravada, vai que alguém tem dúvida disso, né? Ah, professor, eu quero fazer a tarefa de semelhança de triângulos. Então você vai lá. Ó, quando você entra no mural, né? Então vai aparecer o mural aqui para vocês, tal. Eu sempre posto coisas aqui. Aí você vai em atividades. E olha só que bonitinho. Eu deixo tudo em tópico. Então, ó. Ah, não assisti a aula 8. Não
quero ter acesso aos slides da aula 8, ó. Tudo aqui, tá? Ah, eu quero ver a aula 5, que eu não lembro. Ó, aula 5 aqui, ó. Vai lá, você confere, bonitinho. Tem a aula, tem correção da tarefa. Ó, aqui, na aula 5 tem a correção da tarefa. A aula 6 em diante eu não corrigi. Tô corrigindo aqui, tá? Mas basta você olhar lá, ó, PDF da aula 5. Quer fazer a tarefa? PDF da aula 5. Quer fazer a tarefa da aula 6, da aula 7? PDF da aula 6, aula 7. Ixi, alguém me entregou? Nossa, nem vi. PDF da aula 8. Quer fazer a tarefa? Ó, PDF da aula 8. Ok? Você tem que ver isso aqui. Mas vai lá, gente. Não tem tarefa essa semana. A tarefinha de vocês é fazer aquelas que vocês não conseguiram fazer. E me procurar, ou procurar os plantonistas em caso de qualquer dúvida. Beleza? Gente, vou fazer o último exercício de hoje. Tinha programado fazer mais 3 aí, mas não vai dar tempo, né? Então, vou fazer mais um só. Vou fazer esse aqui. Tá? Da tarefa do triângulo retângulo. Tá bom? Vou fazer só mais um. Mas eu vou deixar os outros dois resolvidos aqui. O que faltou resolver? Falta resolver o 7, tá? Que ele é o exercício 2 da tarefa da aula 7. Ok? Faltou resolver o 7. Faltou resolver o 9, que era esse aqui. Esse exercício é bem legal, depois vocês confiram aí a resolução dele. Tá? Já vou postar agora os slides dessa aula. Ó, ele é bem legal. Tem um monte de conta, tem que isolar não sei quem. Vocês olham aí e me perguntam se tiverem dúvida, tá? Não vou resolver por causa do tempo, né? Que eu não quero atrasar a próxima aula de vocês, tá? Enfim. Vou resolver só mais uma aqui, que é o exercício 8, tá? Então, o 7 e o 9, vocês olham depois aí, lá no tópico da aula 9, que eu vou criar já já. Então, sem mais delongas, vamos terminar aqui a nossa aula. A questão caiu na PUC de São Paulo, gente. Ótima faculdade. Uma estação de tratamento de água, que é chamada de ETA, localiza-se a 600 metros de uma estrada reta. Uma estação de rádio localiza-se nessa mesma estrada a 1.000 metros da estação de água. Pretende-se construir um restaurante na estrada que fique à mesma distância das duas estações. A distância do restaurante a cada uma dessas estações deverá ser em metros igual a... E aí tá as alternativas. Bom, eu não preciso nem falar que tem que desenhar aí, né? Tem que desenhar. Então... Ué, travou meu áudio? Dá pra ouvir aqui? Som? Dá pra ouvir? Tá dando pra ouvir, gente? Ou tá travando? Travou aqui também? Espera aí. Alô, alô? Tá travando ainda? Som? Tá travando ainda, gente? Som, estão me ouvindo? Voltou? Então, se voltou, tá ótimo. Então, gente, né, eu li o enunciado, né, uma estação de tratamento de água, localiza-se a 600 metros de uma estrada reta, e uma estação de rádio se localiza nessa mesma estrada a 1.000 metros da estação de água. Então, os caras querem construir um restaurante na estrada que ele seja equidistante, ou seja, tenha a mesma distância das duas estações. Então, ele quer saber qual que é a distância do restaurante a cada uma das estações em metros. Então, a gente tem que fazer desenho. Não precisa nem falar, né? Nem tem desenho na questão, então tem que desenhar. Senão não vai dar para acertar a questão. Então, olha lá, então. Como é que a gente resolve essa questão aqui? Então, ó, vamos interpretar o enunciado. Eu tenho aqui essa estação localizada a 600 metros de uma estrada reta. Então, no desenho, o que eu vou fazer? Eu tenho uma estrada aqui, ó, e ela está localizada a 600 metros de uma estrada reta aqui, ó.
certo? Então, ó, aqui está a estação de água, ela está a 600 metros da estrada reta aqui, tá? Formando ângulo de 90, porque a estrada é reta, né, gente? Beleza? Então, aqui, ó, 600 metros a distância. Agora, olha só. Ele fala, o problema diz que uma estação de rádio se localiza nessa mesma estrada a 1.000 metros da ETA. Então, olha o rádio aqui, ó. O rádio está na estrada aqui, ó, tá vendo? O rádio está na estrada reta e ele se localiza da estação a 1.000 metros de distância, ó. Tá vendo? Então, aqui, eu tinha 600 metros de distância da estação até a estrada e 1.000 metros de distância da estação até o rádio. Tudo bem? Agora, o que ele falou? Que querem construir um restaurante na estrada, tem que estar na estrada, tá? Que ele seja equidistante das duas estações. Então, ó, construíram aqui na estrada, ó, na estrada um restaurante, e ele quer que tenha a mesma distância da estação, da ETA, e da estação de rádio. Então, o que significa? Que se aqui é X, aqui também é X. Esse triângulo aqui, ó, é isósceles. Beleza? Esse triângulo é isósceles. E, veja bem, se essa medida aqui, né, como eu chamei de X já aqui, se essa medida toda aqui, que eu não sei quanto vale, que é a distância, essa distância aqui, for Y, quanto que vale essa distância aqui? Ela entre, né, esse pedaço aqui e o restaurante. É Y menos X, né, gente? Por quê? Porque, né, Y menos X mais X é a própria distância Y, né? É o que falta para chegar, é o que falta para chegar no Y, né? Se eu tenho X aqui, é o que falta para chegar no Y. É a medida toda que é Y menos a parte que eu quero tirar, que é a parte X, tá? Bom, como eu disse para vocês, a parte difícil é enxergar o desenho. A conta não é difícil. Olha só. Pitágoras. Faz o Pitágoras aqui. Pit, nosso amigo Pit. Então eu tenho 600 aqui, a hipotenusa é 1.000 e o outro cateto é Y. Então, faz o Pitágoras. 1.000 ao quadrado é igual a 600 ao quadrado mais Y ao quadrado. 1.000 ao quadrado é 1 milhão, né? Porque 10 a terceira ao quadrado dá 10 a sexta. 1 milhão. 600 ao quadrado vai dar 360 mil. E Y ao quadrado, né? Dá Y ao quadrado. Portanto, você vai tirar 1 milhão de 360 mil, vai dar 640 mil. E isso aqui vai dar 8 mil se eu tirar a raiz. Professor, nossa, que conta difícil. Conta difícil, velho. Não, gente, 8 mil não. Isso aqui vai dar 800. Tá? Não é 8 mil, não. Isso aqui é 800. Putz, difícil. Tem que dar um jeito nisso aqui, peraí. É 800, não é 8 mil, não, gente. É que eu vou apagar isso aqui agora. E 8 mil, o quê? Uma gambiarra aqui. Ok? Só para não ficar errado aqui. Beleza? 8 mil. Agora deu 800, beleza? Bom, gente, o que nós precisamos fazer agora para matar a questão de vez? Perceba que esse triângulo aqui, ele é múltiplo do triângulo 345. Lembra do triângulo 345? Ele é múltiplo dele. Então eu só preciso fazer o quê? Como é que eu percebo? Porque 1.000 é 200 vezes 5. 600 é 3 vezes 200. Certo? Então, é o triângulo 345 multiplicado por 200 nas medidas. Então, aqui seria 3 vezes 200, aqui é 5 vezes 200. Então, esse cateto aqui seria 4 vezes 200. Se você lembrasse disso, você não precisava fazer conta nenhuma. Você achava que isso aqui era 800, tá? Então, curiosidade. Que assim, se você lembrasse, era muito melhor do que você fazer Pitágoras, né? Mas enfim. Então, ó, para terminar o problema, você vai fazer o Pitágoras no triângulo menor, que é esse triângulo aqui, ó, que tem lados 600, x e y menos x. E, ó,
Faz o Pitágoras. Cateto ao quadrado, que é 600 ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado é igual a x ao quadrado. Y nós já achamos que é 800, certo? Então vai ser 600 ao quadrado mais 800 menos x no parênteses ao quadrado. Isso aqui igual a x ao quadrado. Ok? Né? Então, de novo, 600 ao quadrado mais y, que é 800, que a gente encontrou, menos x ao quadrado. Isso aqui é igual a x ao quadrado. Bom, já falei para vocês isso aula passada. Aqui tem que fazer o produto notável, tá? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo, tá? Se você tiver dúvida nisso aqui, basta você fazer 800 menos x vezes 800 menos x. Fazer o chuveirinho aí, você vai achar que é a mesma coisa que isso aqui. Então, ó, 600 ao quadrado mais quadrado do primeiro, menos 2 vezes o 800 vezes o segundo, que é o x, mais o quadrado do segundo, que é x ao quadrado. Isso aqui é igual a x ao quadrado. Tudo bem? Veja que eu tenho x ao quadrado de um lado e x ao quadrado do outro. Ou seja, se eu passar para o lado de lá, eu cancelo os dois. Então pode cortar, ó. Pode cortar os dois aqui. Tá bom? 600 ao quadrado, ó. Passo. Então eu vou isolar esse termo que está com a letra aqui, né? O x. Então se eu passar ele para o lado de lá, se ele está negativo, ele passa positivo. Ok? Então vai ficar 2 vezes 800x. Isso é igual a 600 ao quadrado mais 800 ao quadrado. Gente, precisa calcular o quadrado de 600, depois o quadrado de 800 somar? Não, não precisa. Por quê? Porque isso aqui é a mesma coisa que eu já calculei. Isso aqui é a mesma coisa que fazer o Pitágoras nesse triângulo maior. É a mesma coisa que fazer o Pitágoras aqui, ó, 600 ao quadrado mais y, que é igual a 800 ao quadrado. Isso aqui dá 1000 ao quadrado, gente. Então, como é que você não perdia tempo nessa questão? Primeiro, lembrando desse negócio do 3, 4, 5, né, para não ficar calculando à toa Pitágoras. E você lembrando que isso aqui é o Pitágoras do triângulo maior. Então não precisa fazer esse cálculo, né? A soma dos quadrados dos catetos vai ser igual ao quadrado da hipotenusa, que é 1000 ao quadrado. Tá bom? Nem precisa fazer a conta, vai dar 1000 ao quadrado. Beleza? Enfim, isso aqui vai dar 2 vezes 800, que dá 1.600x. 1000 ao quadrado, agora sim é 1 milhão. Né? É 1 seguido de 6 zeros. Portanto, x vai ser 1 milhão dividido por 1.600. Corto os 2 zeros aqui que está sobrando. Então, eu vou ter que isso aqui vai ser 10.000 sobre 16. Então, você faz a divisão aqui, ó, 10.000 sobre 16. Pega o 100, divide por 16. Dá 6, né? 96 vezes 16 dá 96, tira 96. Então, 100 menos 96 dá 4. Adiciona um zero, 40. 40 dividido por 16, o número próximo é 32. Então, aqui dá 2, né? E vai ficar 40 menos 32. Deu 8, essa diferença. Adiciona um zero, 80. 80 na tabuada do 16 é 16 vezes 5. Portanto, resto zero, resposta 625 metros. Então, qual é a distância, né? Qual é a distância a cada uma das estações? Qual a distância do restaurante até a estação e a distância do restaurante até a estação de rádio? 625 metros, alternativa C de campeão vencedor. Beleza? Alternativa C. Essa questão era difícil. Por quê? Porque tinha que chegar um monte de coisa. Ela seria muito mais fácil se você, com as sacadinhas que eu dei, né? De não calcular o Pitágoras, de lembrar que esse triângulo aqui é um múltiplo do triângulo 3, 4, 5, né? Mas se você for fazer lá a rigor, você vai perder uns 10 minutos aí no mínimo. Tá bom? Só fazendo conta. Por isso que eu digo para vocês, nós aprendemos essas sacadinhas resolvendo muita questão. Tá bom? Então, isso é importante pra gente aí. Isso é importante pra gente, tá bom? Acharam difícil essa questão aí? O que vocês me dizem dela? Essa foi mais difícil, né? Mas é isso, gente.
essa foi a nossa aula de hoje. Se precisar que eu explique mais alguma coisa, só falar pelo chat, mas acho que tem que olhar de novo essa questão com carinho, né? Só olhar de novo com carinho. Você achou difícil, Júlia, essa questão? Só olhar com carinho aí, resolver de novo, botar no papel, que sai tudo aí. Tá bom? Uma questão de treinar mesmo. Tá bom? Então, gente, eu vou ficar por aqui hoje, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês aí a ter um pouco mais de intimidade com os exercícios que a gente passa. Espero que tenha ajudado. E estou sempre aberto aí a sugestões, a coisas que vocês queiram me perguntar, tá bom? Se tiverem dúvidas da tarefa, podem me perguntar também. Pode ser pelo Classroom, pode ser pelo e-mail, tá? Enfim, pode ser lá no canal do YouTube, enfim, estou sempre à disposição de vocês, tá bom? E é isso, gente. Um bom resto de aula para vocês aí. E eu fico por aqui hoje, tá bom? Se alguém quiser me perguntar alguma coisa, tô aqui um pouquinho ainda, tá bom? Abraço, gente. Um bom dia aí para vocês, tá bom? Terminar de gravar aqui.